alguns que dizem agora está tudo cheio de corrupção, há 50 anos para cá é só corruptos. Antes não havia. Nem havia taxos, nem havia nada. Aquilo é que era bom. Eu vou só ler aqui um bocadinho. E o marido dela, rasteiro e corruptor, a impeli-la para os braços dele, cego de todo ou de todo desprevisível. Tu hoje não foste nada amável com o Costa Vital. Esqueces-te que ele me incluiu na lista para a direção dos cimentos e que de um simples traço ainda me pode riscar. Portanto, era assim que arranjavam os seus tachozinhos. Mas querem ver? O tempo decorreu. Carlos obteve, de facto, os lugares. É diretor dos cimentos, da fábrica de conservas e já está no Conselho Fiscal do Banco. Ele é que viu longe. Quando casou vivia da mesada paterna. Não era pequena, 6 contos. Mas, apesar disso, a independência atual trouxe-lhe plena ventura. Tem consciência do lugar que ocupa na sociedade, a dignidade das funções que exerce. A dignidade da função. Não é a competência para exercer, é a dignidade da função. Eu é que quis sempre que nós nos dessemos com o Costa Vital. Eu é que tive de teimar contigo, diz ele para a mulher. Ou seja, era assim essa sociedade, de interesses. Depois, se gostavam, nomeavam-nos, mas não era para um cargo. Era para 1, 2, 3, 4, 5. Era assim que se vivia nessa altura. Também podem ficar a saber, aqui noutras alturas, que um engenheiro competente, licenciado no técnico, competentíssimo, mas não arranjava emprego, porque não tinha um parecer favorável da polícia política. Porque enquanto estudante não vergou as costas ao regime, não dava graxa ao regime e ao Salazar. Claro, o senhor que escreveu isto deve ser do contra e tal. Ah, é? Joaquim Passo de Arcos começa por dedicar este livro, sabem a quem? Tem aqui uma página que diz dedicatória ao Marcelo Caetano. Este livro foi dedicado ao Marcelo Caetano. Meu querido Marcelo, e depois dedica-lhe o livro nesta carta. Joaquim Passo de Arcos era um escritor do regime e, portanto, ao escrever isto aqui, escreve porque acha que está a favorecer o regime, dizendo: queres ter grandes cargos, tens que ser do regime, tens que dar graça aos poderosos e depois serás compensado. É diretor dos cimentos, da fábrica de conservas, está no Conselho Fiscal do Banco. Hã? Era isto aquele regime. Este, só porque era filho de fulano tal, tinha 6 contos de mesada. Bom, 6 contos não era muito. Não. Este livro foi escrito, meus amigos, em 1940. 6 contos era muito dinheiro. Muito dinheiro. No 25 de Abril era raro, 74, 34 anos depois, era raro o português que ganhasse 6 contos. Nem pensar. 2 contitos, 3 contitos, a coisa ainda ia. Agora 6 contos. Este ganhava 6 contos de mesada do pai. Hein? Era o regime que tinham. E ainda há palermas, desculpem o termo. Não é para ofender, é só para vos alertar. Estão a cometer uma enorme palermice ao acreditar naquilo que se diz por aí, que agora está tudo pior. Não, há coisas que estão mal, estão muito mal. Mas corrupção, favorecimento, era muito pior antes do 25 de Abril. Nem queiram saber. A corrupção era tão comum e tão miserável que era normal ir a uma Câmara Municipal tratar de um assunto e depois, agora escrevo a carta, depois vou dizer, e alguém dizer, dê ali 50 escudinhos ao contínuo, que é para ele fazer andar o processo cá dentro. A corrupção, no tempo do Estado Novo, antes do 25 de Abril de 74, era uma instituição admitida, apoiada, fomentada pelo regime. Hoje a corrupção existe, mas sabe-se, porque há comunicação social e antes
não havia. Antes só era publicado a falar de polícia política ou não sei o quê, alguém que fosse do regime e que escrevesse como normal o facto de uma polícia política ter que dar parecer para um engenheiro se empregar. Abram os olhos, pá! Os últimos 50 anos foram os melhores da vida deste país inteiro, porque aquele tempo em que Portugal foi rico com o dinheiro que vinha do Brasil, etc., era o rei e a sua corte que eram ricos. O povo continua miserável. Abram os olhos. É inegável. É muito melhor agora do que era antes do 25 de Abril. Só gente que se recusa a pensar é que podem dizer disparates desse tamanho. Abram os olhos. Já saiu a segunda edição do romance Um PID com Alzheimer, cujo autor é este vosso amigo. É a segunda edição do PID com Alzheimer. Às quintas-feiras eu vou a Lisboa e assino todos os livros que forem encomendados através do site da editora Âncora. E depois segue pelo correio para a sua casa, para qualquer país do mundo. E para Portugal, o que inclui regiões autónomas, não há portos de correio. Mas o livro chega lá. Um PID com Alzheimer pode adquiri-lo com dedicatória através do site da editora Âncora. Segunda edição. Qualquer dúvida que tenha na encomenda pode ligar diretamente para a editora ou então contactar através do e-mail geral @ancoraeditora-pt. 5, 10, 15 anos de Saloia TV.